Se enganam aqueles que acreditam que somente professores ou então cantores possam ter problemas nas cordas vocais. Nessa edição do programa Ponto de Encontro, nós vamos falar sobre a importância dos cuidados com a voz. E para debater o tema, eu recebo as professoras da Faculdade de Fonoaudiologia da PUC Campinas, Yara Bitante de Oliveira e Luciana Ceaceiro Granja. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, nós vamos conhecer um locutor esportivo e um professor. Eles vão mostrar para a gente quais são as preparações, o que eles fazem para manter a saúde da voz em dia. Quem mostra pra gente é o repórter Vinícius Bueno. Apaixonado pelo teatro e atualmente trabalhando como professor de inglês, Ricardo Maciel sempre precisou da voz para trabalhar. Mas as recentes variações no clima têm atrapalhado bastante. Tem mudança de temperatura, eu já sei que eu vou ter algum tipo de problema com a voz. Por a gente usar bastante a voz, né? Eu te disse do teatro, também fui do coral, agora estou dando aula bastante. Sempre que muda a temperatura, a gente sente meio na hora, assim. Com a vivência artística, Ricardo aprendeu algumas técnicas que o ajudam a manter a voz em perfeitas condições. Mas foi no chá de gengibre com limão que ele encontrou o alívio que precisava. Não comer chocolate, comer maçã, que maçã também abre bastante a corda vocal. E aí, numa dessas pesquisas, por gostar de chá e por gostar de ervas enfim, receitas e tal, eu vi que o gengibre tinha uma propriedade adstringente ainda melhor do que a da maçã. O chá alivia, isso, a palavra boa é aliviar, porque principalmente quando estou com alguma dor de garganta, algum inchaço, algum cansaço vocal e tal. Quem também trabalha com a voz, mas há muito mais tempo, é o locutor esportivo Alberto César. Com 44 anos no rádio, ele conta que teve de abrir mão de alguns hábitos que o atrapalhavam. Deixei de fumar faz 20 anos. Fumar é uma delícia, parar é melhor ainda. Não me prejudicou demais. Com bagagem de sobra no assunto, o locutor admite que dificilmente faz exercícios antes do início das partidas e que, com o tempo, aprendeu a dosar os gritos para evitar a perda de voz. A gente vai pelo atalho, né? Eu confesso a você, por exemplo, que se eu estou narrando um jogo que tem 2, 3 gols seguidos, eu posso ter uma sensação de perder um pouco a voz na sequência. Mas aí é só levar pelo atalho. Você segura, você coloca. E após tanto tempo sem realizar exercícios, o locutor Emoção, como é conhecido, voltou a praticar recentemente na disputa da Copa do Mundo no Brasil. E no campo com torcida ao ar livre não tinha isso. Então eu morria de medo de perder a voz nos jogos da Copa do Mundo aqui no Brasil. Aí então eu fazia muito exercício antes de entrar no ar, coisa de meia hora antes, enquanto a jornada estava rolando ali e tal, e eu só pegava basicamente na hora da bola rolar, e eu ficava o tempo todo me aquecendo ali. Era colocava ali uma caneta ou um lápis na boca, falando assim que eu vou fazer. Yara, tá certo isso que eles fazem? Então, no caso do professor, as frutas, de uma maneira geral, elas ajudam muito na voz. Não porque elas mexam com as pregas vocais. Aliás, elas nem poderiam, porque tudo que bate nas pregas vocais desencadeia tosse, engasgo e você pode passar muito mal. Mas o fato é que as frutas, principalmente aquelas que são adstringentes, elas ajudam na limpeza da faringe. Então, pessoas, como é o caso desse professor, que são alérgicas, como eu sou, constantemente na nasofaringe, é a parte que nós temos atrás aqui do nariz, que a gente pode ver pela boca, a hora que abre a boca. Ali na nasofaringe fica muita secreção. E essa secreção, se ela desce, ela provoca pigarro e acaba alterando a voz. Então, quando você come frutas adstringentes, que elas passam por ali, elas ajudam na limpeza, além de nos hidratar. E não é só a maçã que é uma fruta adstringente. Muitas pessoas não gostam de comer maçã ou não se dão bem. A pera, a uva, a goiaba também são frutas adstringentes, morango. Então você pode fazer escolhas, mas o fato é que a gente sempre orienta as pessoas a fazer uma boa hidratação e a comer frutas. Nas pregas vocais, elas não fazem nada porque não pode. Tudo que cair ali você engasga e pode até virar óbito se não conseguir tirar, ok?
São dois profissionais que trabalham muito com a voz. Exato. Mas essa é uma preocupação que todo profissional deveria ter, né? Esse cuidado com a voz. Com certeza. No caso do locutor, ele mesmo acaba contando. Fazia muito tempo que eu não fazia exercício. No tempo da Copa, que aumentou a demanda de voz dele, e por ele ser mesmo um locutor emoção, quer dizer que ele carrega a demanda e a exigência da voz dele é muito maior, ele acabou dizendo que depois ele aprendeu e usa os exercícios de aquecimento, que eles são importantíssimos. E nós temos tentado trabalhar com as pessoas que trabalham muito com voz a fazer o desaquecimento. Passado um tempo, nós descobrimos que o desaquecimento da voz após um uso intenso, como é o caso do locutor esportivo, é muito importante. Tá certo. Bom, e durante o programa nós vamos exibir, então, algumas perguntas das pessoas sobre o bom uso da voz. Vamos conferir. Sou locutor há 8 anos, aqui na cidade de Campinas, região, São Paulo e outros demais estados. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a fonoaudióloga. Eu sofro de amidalite. E, geralmente 2 vezes por ano eu fico com a garganta inflamada. Eu não chego a perder a voz por conta do trabalho, mas sim por conta desse problema de amidalite. Eu gostaria de saber o que é possível fazer para evitar que eu fique 2 vezes por ano sofrendo, tendo que passar imposto de saúde, tendo que tomar dipirona na veia, amoxicilina. E eu gostaria também de saber se é recomendável comer sempre maçã, que é algo que é a única coisa que eu faço, só como maçã, nada mais além disso, mas eu sofro bastante com amidalite. Bom, o que ele pode fazer, então, nessa questão da amidalite? E a maçã, você já falou que tem outras opções, né? Para quem não se dá bem com maçã. Tem outras opções, embora a maçã seja mesmo uma poderosa, faça uma poderosa adstringência ali. O que acontece com ele, é importante que as pessoas saibam, as amígdalas, elas ficam bem na base da nossa língua, aqui no alto do pescoço, longe da laringe. Então, ele mesmo disse, às vezes eu tenho amidalite e não perco a voz. Por quê? Porque essa infecção não atingiu a laringe, o que é ótimo. Agora, o importante, aí ele tem que procurar um otorrino, porque isso está ligado à saúde geral dele e entender por que é que ele tem essas amidalites. Muito provavelmente pode estar ligado a refluxo gastroesofágico, episódios de refluxo que podem chegar até essa região, ou ele tem algum quadro alérgico de base, ele precisaria mesmo cuidar com um otorrino, o médico de confiança dele com certeza pode ajudar também, porque ele precisa verificar por que tem isso. Não está ligado, as amidalites não estão ligadas à demanda de voz. Elas estão ligadas à sensibilidade do tempo, pessoas que não conseguem trabalhar, vamos dizer assim, quente e frio. Então, pessoas que estão estão suadas, por exemplo, entrarem numa câmara com ar-condicionado, esse choque térmico para certas pessoas causa alteração de muita secreção, então eles podem ter problemas associados com isso, ele precisa descobrir o que é. Até a alimentação aí é importante. Locutor trabalha muito em lugares diferentes, come comida variada, muitas vezes fast food, não se alimenta corretamente, então ele tem que cuidar da saúde dele. Professora Luciana, eu queria que você falasse da importância da fala, principalmente, né, para criança ou na vida infantil. Bom, nós usamos a comunicação o tempo todo, a oralidade o tempo todo, né? E o fonoaudiólogo, ele é o profissional capacitado para lidar com qualquer distúrbio de comunicação, dentre eles as questões vocais, né? Que é um grande grupo aí, né? Quanto ao desenvolvimento de fala, o bebê começa o processo de comunicação já desde cedo, né? Desde bebezinho, os primeiros sons, isso já são considerados sinais de comunicação. E ele vai desenvolvendo esse processo, né, ao longo da vida. É um processo que não termina, né? Nós estamos sempre procurando aperfeiçoar a nossa comunicação nas diversas etapas da vida. O que nós podemos ter de impacto neste desenvolvimento
São questões de malformações, né? Inclusive laríngeas, né, professora Yara? Sim. Malformações laríngeas, nós podemos ter outras malformações, podemos ter a privação sensorial da audição. Por isso a importância do teste da orelhinha, hoje que é implantado, né, na grande maioria dos hospitais, né, no Brasil, onde você detecta já a presença ou não de uma privação auditiva, né, de uma deficiência auditiva, já logo ao nascimento ou nas primeiras horas, primeiros dias, podendo fazer o tratamento e reabilitação para quê? Para que a criança possa ter o seu bom desenvolvimento de fala, né? A questão da fala, ela também pode, da fala, da voz, ela pode prejudicar a criança ali no ambiente escolar também? Sim, sim, o tempo todo, né? Tanto pela falta ou pela inadequação da comunicação oral, como, por exemplo, a questão da gagueira, quando presente, é uma alteração na comunicação, no processo de comunicação. Nós temos problemas vocais, né? E nós temos também o próprio processo de aquisição da leitura e da escrita. Então, nós aprendemos a escutar, o nosso cérebro aprende a escutar aqueles sons, ele dá um sentido para aqueles sons, e na hora que nós vamos aprender a escrita ou decodificar cada símbolo escrito, cada letra, o que nós chamamos de grafemas, nós precisamos desse referencial auditivo que nós tínhamos. Então, hoje nós temos muito um problema chamado um transtorno de processamento auditivo, né? Então, o que que acontece? A grosso modo, essa criança escuta, mas ela aprendeu, o cérebro dela aprendeu a escutar de uma maneira diferente. Eu costumo resumir dessa forma, né? Para os pais, para as crianças, para os professores, né? Então, o cérebro está lá preparado para aprender os sons. E conforme a criança vai sendo exposta a esse som vai se armazenando e ela aprende e ela começa a falar esse som. Muitas vezes ela começa a produzir esses sons de forma inadequada, né? Aquelas trocas de fala e tudo mais, e nós trabalhamos para que isso não aconteça, porque nós sabemos que quando chegar o período escolar no ensino fundamental, onde esse processo de alfabetização vai ser mais intensificado, ela precisa estar com todo esse processo bem adquirido. E nós encontramos hoje diversas crianças que são encaminhadas pela escola, porque muitas vezes gritam muito, né, fala muito alto, mas será que ela escuta? Ela já está ficando um pouco rouca. Por que que ela está ficando rouca desse jeito? Muitas vezes é pela entrada de som, que não está acontecendo da maneira como deveria. Então, existe todo um trabalho que é feito de reabilitação para ensinar essa criança a escutar de uma forma adequada. Ela tem o som, daí ela começa a passar esse som para a linguagem escrita. Você mencionou a questão da gagueira. É possível eliminar a gagueira quando tratado aí na criança desde cedo? Como que funciona esse tratamento? Então, o que a gente indica, né, a professora Yara também, né, faz parte desse processo de gagueira lá na faculdade, o que nós indicamos é, assim, qualquer dúvida, qualquer informação a respeito, indicar por uma avaliação fonoaudiológica. E lá na avaliação nós vamos poder ver se a criança precisa de orientação, se a família precisa de orientação. Muitas vezes não precisa de um tratamento se é muito precoce. E quanto mais cedo isso for detectado, melhor vai ser o resultado do trabalho. Então nós temos sim crianças que deixam de gaguejar ou ter uma quebra na fluência, sim. Mas isso tem que ser começado muito cedo. Então fica um alerta para os pais. Sim, com certeza. Quanto mais cedo, mais chances de resolver esse distúrbio de comunicação que você pode levar para o resto da vida e atrapalha muito, tem um impacto social muito negativo. Tá certo, bom. Então eu vou chamar mais uma dúvida, vamos lá. Olá pessoal, meu nome é Washington Mello, eu trabalho com a minha voz todos os dias, trabalho nas rádios Cidade de Laser, também na Rádio Central e faço também promoções em lojas. A minha pergunta em relação à voz é sobre a importância, né, do controle da respiração para você ter uma voz mais potente. Bom, então vamos que ele falar. Pode fazer? Olha, a voz é produzida com o ar que sai dos pulmões. Então, é fundamental que você tenha um controle respiratório. Muitas vezes as pessoas têm as suas ideias muito bem organizadas na cabeça, têm fluência para falar,
ótima construção frasal, mas não conseguem fazer pausas e fazer uma coordenação da respiração com a fonação. Então, a primeira coisa que a gente fala para ele, lembre que a fala tem pausas e todas as vezes que nós fazemos pausa para uma pessoa entender o que nós estamos falando, nós aproveitamos para respirar. E é lógico que quanto mais você respira na região diafragmática, né, o nome certo é costo-diafragmática, mais regular fica a sua voz. Um dos motivos da voz irregular, que às vezes a pessoa reclama, ai, minha voz é trêmula, a minha voz some no final das frases, é uma falta da coordenação da respiração com a fonação. Então eu aconselho, assim, rapidamente, que todo dia de manhã ele inspire, aprenda a segurar o ar, mas sem tensão no pescoço, e verifique o seu tempo de respiração. Ele pode fazer isso simplesmente soltando um S devagar. Então ele respira, solta o ar em forma de um S longo e cronometra. É esperado o normal para homens entre 20 e 30 segundos. Se ele não consegue sustentar pelo menos 20 segundos, é porque ele está com falta de controle expiratório, então o fluxo aéreo dele não está muito bom para uso profissional da voz, principalmente. Luciana, quais são os prejuízos que um problema de voz pode causar na vida de uma pessoa? Bom, vários. Assim, a falta de comunicação, né? Sem som, nós não produzimos nada, nós não nos comunicamos. E a comunicação é a base da nossa vida toda, não só em termos profissionais, mas nas relações sociais, né? A criança, nesse seu desenvolvimento, é fundamental que ela tenha esse processo vocal adequado, né? Ela cria, ela aprende a usar a voz no desenvolvimento, da mesma forma como ela aprende a usar essas outras funções de comunicação, a fala, a articulação e tudo mais, né? A fluência. Então a voz também tem alguns aspectos sociais, né? Culturais, né? Que estão presentes o tempo todo na vida dessa criança. E ela se constitui, né, como sujeito pertencente àquele grupo, muitas vezes pela sua colocação de comunicação, pelo seu jeito de se comunicar. E a voz tem um papel fundamental nisso. E profissionalmente, é importante que um auxiliar administrativo, um enfermeiro, um médico, um psicólogo também saiba fazer bom uso da voz, né? Não só quem é jornalista ou professor. Não, com certeza. A voz, na verdade, ela veicula a sua mensagem. E às vezes, você usando as mesmas palavras com voz diferente, você pode comprometer a sua mensagem e a intenção dela. Então, muitas vezes, quando a gente entra em atrito em casa ou no relacionamento com alguém, a pessoa fala para você, mas olha, não é o que você disse para mim, mas o jeito que você disse. Você foi muito agressivo, você falou alto comigo. Então, a gente tem que aprender, é um eterno aprendizado, você fazer a modulação da sua voz. E ela tem que ser fiel àquilo que você pretende passar na sua intenção. Porque quanto mais você convive com a pessoa, mais você aprende a interpretar aquilo que ela diz pela voz. Se você se relaciona há muito tempo aí com uma namorada, uma companheira, ela ligar para você, dependendo de como ela falar, você fala, o que aconteceu? Pode falar, o que foi? Você está me enganando, o que foi? Não é isso? E ela fala, calma, é isso mesmo. Não, mas você está me escondendo alguma coisa. E a pessoa está com a mesma semântica, só que ela está passando algum tipo de emoção que o seu cérebro já identificou como um alarme. Então, nós temos que tomar cuidado da forma como a gente fala. E a professora Luciana estava falando da constituição da criança, nos primeiros anos de vida que a criança vai se construindo com a sua, nós chamamos de autoimagem de falante. É muito comum quando você vai trabalhar no consultório com alguém que tem medo de falar em público,
E a pessoa refere, eu tinha uma professora muito brava, a minha professora me obrigava a ficar lá na frente falando e eu tinha medo, ou a minha mãe me repreendia muito, ou uma vez eu fui falar e a minha voz não saiu. Então são coisas que marcam a pessoa para o resto da vida. E a hora que ela é convidada para dar uma palestra, ou ela vai fazer parte de uma seleção para emprego, uma dinâmica de grupo, ela não tem coragem de se colocar. E às vezes a pessoa tem um conteúdo maravilhoso, mas ela tem medo de pôr a voz para fora e falar. Os professores também podem se atentar a essa questão com as crianças? Existe alguma forma deles fazerem isso? Sim, muitas vezes nós promovemos campanhas, né? A professora Yara está fazendo um grupo, né, com os alunos para orientá-los a orientar professores em escolas, em creches, em outros lugares, né, onde tem esse serviço ao público infantil, e são passadas orientações, né, não só orientações de como lidar com essas questões em relação à voz, em relação à gagueira e outros problemas de fala, como agir com o aluno naquele momento também, e até para fazer uma identificação do problema para poder fazer um encaminhamento. Bom, agora eu vou chamar então a dúvida dos operadores de telemarketing. Meu nome é Rebeca Gredinaro, eu trabalho no setor de ouvidoria. Minha grande dúvida é, devido ao ventilador ficar ligado muito tempo durante a noite, no dia seguinte eu acabo sentindo a garganta e eu queria saber como que eu posso fazer para melhorar essa situação. Eu percebi que quando chega assim lá para sexta-feira, já vai acabando a semana, eu realmente fico com a voz rouca mesmo. Tem final de semana que eu passo rouca, não é sempre, mas de vez em quando acontece. Eu queria saber se isso prejudica com o passar do tempo, muito tempo trabalhando usando a voz, a gente não faz nenhum exercício. Eu queria saber se isso prejudica. Tem a questão aí do ventilador, ar-condicionado faz mal para a voz? Não é que faz mal para a voz, mas é aquilo que a gente comentou. Algumas pessoas são mais sensíveis e elas não suportam. Então, o ar passando pelas pregas vocais, ele provoca um ressecamento e se a pessoa já tem alguma secreção, aquilo fica um pigarro, ele começa a pigarrear na hora, o que estraga muito a voz. Então, o certo é ele fazer a hidratação o dia todo e durante o trabalho e pelo menos molhando a boca para manter sempre a boca úmida e sempre atento à reposição hídrica. Agora, no caso da segunda pessoa que perguntou, da mocinha que perguntou sobre voz, a gente percebe que ela perde a voz no final de semana. Ela tem a laringe mal posicionada, com muita tensão. E a voz dela está em desequilíbrio ressonantal. Então, ela é uma candidata a ter problema de voz mesmo, porque a voz dela não aguenta o trabalho. Porque ela fala com a voz aqui em cima presa. Essa tensão não aguenta muito tempo. Ela teria que fazer uma colocação de voz mesmo. E no caso do senhor, eu não tive assim muita clareza o que seria, por que ele fica rouco. Se está ligado ao muito uso da voz, talvez ele fazendo uma hidratação ajude bastante e o exercício do locutor vai ajudar muito aí. Sempre ele fazendo um para manter a laringe, ajuda muito na vibração das pregas vocais. Então ele bebendo água e fazendo isso, ajuda, mas uma coisa é certa, rouquidão que vai e vem, ou que dura mais de 15 dias, precisa sempre ser investigada, principalmente no caso de adultos que são fumantes ou foram fumantes. Existe o risco de ter algum problema mais sério relacionado a câncer de laringe. A gente falou de adulto, a gente falou de criança, mas os idosos também precisam ter um cuidado especial com a voz. A gente vai conhecer agora a Dona Elza, e quem mostra pra gente é a Rafaela Ribeiro. Há 2 anos, Dona Elza descobriu que tinha uma fenda nas cordas vocais. Sentia que a garganta raspava, que a voz ficava mais rouca, que eu não conseguia, os agudos paravam na metade, ela não conseguia chegar lá. Após exames clínicos, o médico indicou o tratamento com uma fonoaudióloga para amenizar o problema. Ela me ajuda lá mesmo, né? Minha capacidade respiratória, ela testa, depois ela me passa os exercícios, eu faço e venho complementá-los em casa.
Estou fazendo 68 anos. A musculatura vocal, ela com a idade vai ficando mais flácida, então você tem que dar uma elasticidade para ela e você tem que fazer exercícios para a sua voz. Hoje, Elza vai de 15 em 15 dias na fonoaudióloga. Os exercícios vocais vêm ajudando na prática do que ela mais gosta, cantar. De fazer tal casamento, vive a minha profissão. Para não fazer feio nas apresentações dos 2 corais que participa, existe toda uma preparação. Além de aquecer a voz, também é preciso trabalhar a postura. Eleva os ombros para trás, inspirando e expirando. Abrindo bem o peito. Dentro das coisas que eu faço, eu procuro fazer o melhor que eu posso. E toda a dedicação aos exercícios já trouxeram bons resultados e mais confiança para a dona Elza soltar a voz. Ainda tenho que me aperfeiçoar, que fazer treinos, mas eu achei que um primeiro passo eu já dei. Que eu não sei como explicar. Instrumento controlar. Muito Bom, bonito. Yara, os cuidados com a voz, então, não tem idade, né? Não tem idade, você deve cuidar. Uma vez eu escrevi isso num livro há muito tempo e uma aluna chamou minha atenção. Professora, adorei a sua frase. E eu falei, qual? Está escrito no seu livro, sua voz deve durar enquanto durar a sua vida. Enquanto você viver, você tem necessidade de se comunicar e a voz vai poder te ajudar nesse sentido. E é engano de professores e de pessoas mais velhas que, porque eu estou mais velho, eu perdi a voz. Porque eu sou professor, eu perco a voz. Não. Tendo um bom cuidado, todo mundo consegue conservar o seu instrumento de comunicação. E é importante, então, trabalhar isso desde criança, né? Criança, jovem, idoso. Adulto, não tem idade. Enquanto durar a vida, dura a comunicação. Então, tá certo. Então, eu agradeço a presença de vocês aqui nessa edição do programa Ponto de Encontro. E eu lembro que você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail que aparece na sua tela ou então assistir os outros programas da TV PUC no site que está aparecendo aí para você. A gente se vê na próxima edição do programa Ponto de Encontro.